Olá você, meu nome é Jonathan, psicólogo comportamental, e hoje eu queria bater um papinho com você sobre a matéria que foi ao ar no Fantástico no dia 10 de janeiro de 2021 sobre coaches. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não sou muito fã dessa profissão, né? É uma crítica que já vem há muito tempo, porque eu vejo como psicólogo o perigo que eles podem trazer para as pessoas que procuram, né? E a matéria do Fantástico, eu achei interessante falar sobre ela, claro, um pouco atrasado, mas eu queria estabelecer melhor os meus pensamentos antes de simplesmente jogar um vídeo, um react, alguma coisa assim. A matéria eu vejo que é necessária, né? A matéria ela mostra o que a gente que está na área da saúde mental já vem falando há muito tempo, que é perigoso, são pessoas que fazem um curso que não tem nenhum fundamento, não tem um tempo para que você realmente construa um conhecimento sólido, não é baseado, não é embasado cientificamente, e eles se veem na liberdade de fazer o que eles bem entendem. Se, se eu emagreci 20 quilos, então eu acho que eu estou na posição de ensinar outras pessoas como emagrecer 20 quilos. Se eu me dei bem no meu trabalho, então eu me vejo na liberdade de ensinar outras pessoas como se dar bem em seu trabalho. O conhecimento e até mesmo o ensinamento e o aprendizado não funciona só porque você tem uma experiência de vida, né? A sabedoria ela não chega só porque você tem uma experiência de vida. Você tem que saber organizar essa experiência dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Os processos de aprendizado no cérebro eles são muito complexos. Não tem como você mudar um comportamento da noite para o dia. Um dos coaches que aparece na matéria, não vou citar nomes nenhum porque eu não quero esse tipo de atenção, ele fala que o processo de mudança ele acontece muito rápido. Mostra, pelo menos para quem é de uma área respeitada, mostra que tem, essa pessoa tem um desconhecimento de como funciona realmente o comportamento. Uma das coisas incabíveis que eu vejo, às vezes, é uma pessoa que fez alguns cursos de coach e se auto-intitula analista do comportamento. Eu trabalho com psicologia baseada em evidência. Eu tenho uma tendência muito grande à psicologia comportamental de Skinner. E dentro da psicologia, a gente precisa de anos para começar a se chamar de analista do comportamento. Fora os 5 anos da faculdade, mais se você escolher mestrado ou doutorado, se você for fazer uma especialização em análise do comportamento. Então eu julgo que seja pelo menos entre 7 a 9 anos de estudos contínuos para que você realmente fale, eu sou um analista do comportamento. Por mais que eu trabalhe há muito tempo com a psicologia, eu não posso me chamar de analista do comportamento. Em sã consciência eu não posso fazer isso, porque ainda me falta muito tempo de estudo, ainda me falta muita leitura, ainda me falta muita organização de conhecimento. E uma pessoa que faz um curso de 3, 4, 5, 6 meses já sai falando que é analista do comportamento. É um reducionismo que a gente vê nessa área do coaching. E é o que mostra a matéria. É um reducionismo. Não, a mudança do comportamento acontece muito rápido. Não acontece rápido. O próprio neurocientista que aparece, agora não vou lembrar o nome dele, ele explica muito bem que as mudanças no cérebro, elas não são rápidas. Isso vai contra o nosso funcionamento neurofisiológico. Não tem como uma mudança de comportamento ser rápida. Se você está numa posição na vida, não é porque você quer, porque você foi numa palestra motivacional, porque você leu um livro de autoajuda, ou porque um coach quer que você faça isso, não vai ser assim. Demora. E não estou falando isso só porque eu sou psicólogo. Eu estou falando isso porque é a realidade do nosso cérebro.
É a realidade do nosso comportamento. As mudanças não acontecem só porque a gente quer, só porque a gente tem vontade, só porque tem que ser rápido. Não é assim que funciona. Um dos momentos da matéria, esse determinado coach, ele fala que não interfere com os sentimentos das pessoas. Eu não sei se os editores do Fantástico tiveram essa pegada, tiveram esse raciocínio, ou foi pura coincidência. Mas se você pegar, logo depois que ele fala isso, mostra ele na frente, lá no palco lá, e fazendo a plateia urrar, fazendo a plateia vibrar. É emoção. Isso é emoção. Sim, ele influencia na emoção das pessoas. Eu falei num vídeo sobre força de vontade. Vou deixar aqui no card se você quiser assistir, mas só se você quiser. Eu falo que a força de vontade, e o professor Pedro Calabres também, ele faz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. A nossa vontade é aliada aos nossos sentimentos naquele momento. A gente sempre depende dos sentimentos do momento. Então, se eu estou muito feliz agora, eu vou ter uma autoestima lá em cima. Nossa, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu vou começar a estudar, eu vou arrumar um emprego novo, eu vou mudar minha vida, vou mudar minha alimentação. Se eu tiver borocochô, se eu tiver para baixo, triste, a minha autoestima também vai lá embaixo. Então eu não consigo fazer nada, não quero fazer isso, não vou sair da cama, não vou fazer tal coisa, não vai adiantar nada. Então às vezes depende do sentimento do momento. A força de vontade sozinha não te leva a lugar nenhum. E é uma coisa que eu vejo muito coach falando. Aí você tem que ter força de vontade para mudar esse mindset. Me faz lembrar daquela sketch do Porta dos Fundos, eu vou deixar linkado aqui embaixo, de coaching. Nessa casa ninguém usa mindset, alguma coisa assim. Essa matéria ela mostra como esses profissionais não têm um entendimento básico de comportamento. É uma coisa que a gente vê hoje, inclusive, no próprio governo Bolsonaro. Outros vídeos que eu já falei, né, sobre viés cognitivo, dissonância cognitiva, efeito Dunning-Kruger, todos esses vídeos que eu coloquei aqui foram inspirados na realidade que a gente tem hoje em dia, de um governo que não entende o básico para ter algum tipo de conversa. Eu vejo que isso é um mal que afeta muitos coaches. Eles têm um curso muito simples, é uma mentoria que eles chamam, né? Uma mentoria, um treinamento muito simples, muito superficial, sem nenhum embasamento científico da análise do comportamento, das neurociências, da psicologia, não tem nenhum embasamento de verdade. Então eles realmente acreditam que eles estão fazendo alguma coisa positiva. Eles realmente acreditam que entendem sobre o comportamento. Mas quanto mais você aprende, né, o gráfico do efeito Dunning-Kruger, ele mostra que quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe. Mais você percebe que tem muita coisa para aprender. Então você vê que tem um outro coach que aparece lá, né, de ensinar mulheres como se relacionar com homens. Esse coach, ele fala que ele baseia a atuação dele nessa profissão de acordo com a vivência dele e pesquisas dele. Ou seja, tirou daquele lugar, né? Então, isso que me preocupa. Eu sei, muito provavelmente algumas pessoas vão me falar, não, Jonathan, mas tem coach que é de respeito, tem coach que sabe disso, tem coach que estudou. A própria matéria mostra. Lá pro finalzinho tem aquela moça que é psicóloga, é coach, se não me engano faz mestrado em administração de empresas. Então, existem os profissionais que realmente têm um embasamento, têm uma profissão, têm um discernimento crítico, tem um embasamento teórico, vai lá e faz um curso de coaching.
tem realmente, eu também conheço profissionais de respeito que tiveram essa mentoria, esse treinamento em coaching. A gente precisa diferenciar, é claro, não dá para julgar o comportamento de toda uma classe por causa de um ou outro que a gente vê na internet, principalmente se você acompanha, eu já falei aqui anteriormente, a página Dicas Anti-Coach. É um terror, às vezes a gente acha engraçado, mas às vezes a gente vê como as pessoas saem em migalhas de um atendimento de coaching. A própria, se não me engano, foi a presidente do Conselho Federal de Psicologia que também fala na matéria, né? As pessoas saem em migalhas e depois elas procuram a gente. Elas procuram um psicólogo, um psiquiatra, elas procuram um profissional que é realmente gabaritado para trabalhar sobre saúde mental, porque foi num coaching e acreditou que aquilo aconteceria da noite para o dia. Uma das coisas que o Christian Dunker fala, e eu concordo, é que você acaba aprendendo a obedecer. Outra coisa que ele fala, e essa é uma das minhas principais críticas ao coaching, agora sim em geral, é que é uma visão da sua vida como se fosse uma empresa. A sua vida não é uma empresa. A sua vida tem outros aspectos. Não tem como a gente olhar para a nossa vida como se a gente estivesse olhando para o nosso dia a dia numa empresa, para o nosso trabalho. Cada um vai ter a sua opinião, mas particularmente a moça que investiu 30 e tantos mil reais numa mentoria de coaching e não teve nenhum resultado válido na vida dela, e ela ainda fala que ela não vê ganhos, né? Ela vê resultados, ela procura se orientar por resultados. Isso é preocupante, porque isso reforça relações de trabalho abusivas. A gente precisa fazer essa crítica, essa reflexão, que o coaching ele acaba reforçando uma visão capitalista, de que você só tem que produzir. Você tem que pensar em produzir, em fazer acontecer todo momento. Você não pode estar frustrado. Você não pode estar num momento triste da sua vida. Você não pode estar numa situação que é complicada para você. Não, você tem que passar por cima disso, você tem que pensar como se você estivesse no seu trabalho, na empresa, eu tenho que resolver isso aqui agora para apresentar resultados. Não é assim. Se você leva a sua vida como uma empresa, o que acontece quando você falha? O que acontece quando essa empresa para de funcionar? A sua vida é a sua vida, o seu trabalho é o seu trabalho. Esses dias atrás eu vi uma postagem no Facebook que eu achei bem legal sobre como o coaching ele acaba sendo um processo neoliberal, que acaba focando só em você. Você é o agente de tudo que acontece. Então, se você não consegue fazer alguma coisa, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. O governo não tem nada disso. O Estado não tem nada a ver com isso. As suas condições socioeconômicas não tem nada a ver com isso. Você não faz porque você não quer. Eu já vi algumas postagens na mesma página do Dicas Anti-Coach, uma pessoa que mora na favela, que não tem um saneamento básico, que não tem perspectiva de vida, não tem nada que possa garantir saúde, educação, segurança para eles. Essa pessoa que mora nessa situação, ela tá ali porque ela quer. Porque ela não pensa positivo o suficiente. Porque ela não investe tempo o suficiente. Porque ela não faz nada para mudar. Você consegue perceber a crueldade, não apenas o erro sistemático, não apenas o erro assim, basal, um erro básico nessa argumentação, mas a crueldade que você exime todo o ambiente da pessoa de culpa, de responsabilidade, tudo é culpa dela. Se ela não vai para frente, a responsabilidade é dela. Não é bem assim. Na psicologia a gente fala, não apenas em uma área da psicologia, mas várias áreas da psicologia falam que existe a influência do seu ambiente em você e de você no seu ambiente. Existe isso. É uma das coisas que o coaching parece que não entende.
quando ele sai do contexto onde ele foi criado, que é dentro da empresa, né? Já é uma crítica por si só, porque é um reforço do capitalismo. Você não tem que estar triste, você só tem que produzir. Você não tem que estar mal, você não tem que estar com depressão, você não tem que estar com ansiedade, isso é tudo coisa da sua cabeça, você tem que produzir. Eu sei que não é todos que acreditam nisso, mas a maioria que faz a fama do coaching fala isso. Então, reproduz uma ideia de que você só tem que produzir, independente do seu estado emocional. Tratar a vida como empresa é praticamente isso. Você tem que produzir, você não tem que estar mal, isso é coisa da sua cabeça. A gente acaba voltando àquilo que algumas mães, algumas avós sempre falavam, né? Esse negócio de tristeza aí é falta de chinelo, é falta de Deus, é falta de uma louça para lavar, é falta de um terreno para carpir. Então, cadê a saúde mental nisso? E a gente está no mês, inclusive, do Janeiro Branco, um mês de conscientização da saúde mental. É um mês que todos nós da saúde mental, a gente se organiza para poder falar um pouco mais sobre isso. Então essa matéria eu vejo que é extremamente necessária para mostrar, para escancarar que esses profissionais, eles não entendem do que eles estão fazendo. Eu já falei isso anteriormente em outros vídeos meus. Não quer dizer que são necessariamente pessoas ruins. A gente não pode pensar, mais uma vez, pegando uma comparação com a realidade que o Brasil está passando. Nós colocamos um animal na presidência, o brasileiro colocou o animal na presidência por medo, por não pensar, por achar que ele era, né, o Messias, uma pessoa que faria toda a diferença, uma pessoa única que tem a verdade universal e que faria a diferença para o nosso país. Não é assim que funciona. Não é uma pessoa que faz a diferença, mas é uma união de pessoas. São todos juntos que fazem a diferença. Não é você o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Você, sim, é o único responsável pelas mudanças, de você ir lá e fazer. Ter foco, ter disciplina, porque se você não corre atrás, muito provavelmente ninguém vai chegar e vai te dar. A não ser que você seja herdeiro. Mas ninguém vai te dar nada, você tem que ir lá e fazer. Só que esse ir lá e fazer já é diferente para muita gente. Já é diferente para várias escalas de pessoas. Já é diferente se você for um negro na favela, é diferente se você for um branco num bairro rico da sua cidade, é diferente se você for uma mulher e se você for homem, é diferente se você for de qualquer minoria e se você for um branco hétero que já é herdeiro, já tem condições de vida. É diferente para todo mundo. Então a gente tem que abandonar, eu vejo que a gente tem que abandonar essa ideia de que esse aqui é bonzinho, esse aqui é um anjinho, esse aqui é mauzinho, esse aqui é ruim. A gente tem que abandonar essa ideia simplista de que existe o bonzinho e o mauzinho. O mundo não é tão simplista assim. Não dá pra gente falar que todos os coaches são pessoas horríveis e são pessoas que estão empenhadas em destruir a saúde mental da população. Não, eu não vejo isso. Por mais que eu seja crítico, por mais que eu zoe, por mais que eu não goste dessa infestação que a gente tem de coaching na sociedade, não são pessoas ruins, são pessoas que realmente querem ajudar. Só que elas, infelizmente, escolheram um caminho fácil. São pessoas que escolheram o caminho mais breve. São pessoas que só porque viveram uma situação se acham na liberdade de tutelar, de ensinar as outras pessoas como passar por aquela situação. Não é assim que acontece. Se você aí
agora, que está me assistindo, está passando por uma situação difícil, você vai empregar ferramentas e comportamentos que você sabe que dá certo na sua vida. Isso não quer dizer necessariamente que vai dar certo na minha vida, né? Uma das coisas que o Christian Ducker fala na matéria é que o coaching ele acaba te ensinando como obedecer, porque é realmente o que você está fazendo na empresa, né? Você tem uma hierarquia na empresa, você não pode chegar fazendo o que você quiser, você tem que saber respeitar essa hierarquia, então você vai aprender a obedecer, você não vai aprender a pensar por si mesmo, a emancipar, a sua própria emancipação. Logo depois da matéria do Fantástico, alguns dias depois, eu realmente quis esperar um pouco para falar sobre isso. Um dos coaches que aparece na matéria, ele começou um certo desespero nas redes sociais para falar a verdade que a Globo não mostra. Entrando naquela carriola, né, naquela situação que a gente vê hoje nas redes sociais de pessoas que gratuitamente criticam a Globo. A Globo fala uma coisa que a pessoa não concorda, ela vai e critica a Globo. A Globo fala uma coisa que ela concorda, agora a Globo tá boa. Então, mais uma vez, vieses cognitivos, né? E as pessoas criticando a Globo embaixo, nos comentários, e ele usando o emoji de bater palma. Você tá vendo que é uma pessoa desesperada, uma pessoa que teve o seu pequeno império de enganação desafiado por fora, e ele então vai atrás de argumentos que sejam verdade para ele, né? Aquela manipulação no vídeo, aquela manipulação do áudio, para falar para você, olha só, eu tenho a verdade que não foi mostrada lá. Eu sei a verdade, a Globo não mostrou a verdade. É muito fácil. Hoje em dia, criticar a Globo no governo Bolsonaro é muito fácil, né? Se você não aceita o que a Globo está falando, a Globo é lixo. E eu não estou defendendo a Globo aqui. A Globo é tão responsável por tudo que a gente está passando quanto outros canais de mídia, né? A gente precisa ter um pensamento crítico, mas usar os seus seguidores, a sua bolha. Lembra que a gente está na internet, a gente tem uma bolha. Ele está na bolha dele, ele está fazendo justificativas com argumentos dele, tanto que um dos neurocientistas que ele coloca lá tem um currículo totalmente questionável, né? Então, não é uma pessoa, é uma pessoa que está vendendo uma visão, não é uma pessoa que sabe acatar a realidade, porque quando a gente fala de ciência, não é só neurociência, mas quando a gente fala de ciência, a gente tem que ter a noção que se sai uma evidência, tudo aquilo que a gente acreditava que era verdade, tudo aquilo que a gente sabia, a gente tem que deixar para trás e acatar as novas evidências, né? Então, o que ele faz ali é procurar de forma enviesada, com pessoas enviesadas, a justificativa do coach, né? Então, uma única pessoa que já está enviesada tem a verdade sobre o coach. Sendo que a gente teve uma matéria com vários profissionais gabaritados fazendo um questionamento do coaching. Ninguém fez uma agressão direta ao coaching. Na minha visão, foi uma matéria reflexiva. Foi uma matéria que mostrou a fala do coach e mostrou a fala dos profissionais da área da saúde. Então, você vê que os coaches se sentiram ameaçados. Mas só se sente ameaçado quem deve na praça. Quem sabe que o que está fazendo é simplista. O que eu quero deixar bem claro com esse vídeo, já está ficando longo demais pelo que eu estou vendo aqui, é que a gente precisa ter muito cuidado, e uma coisa que a matéria fala no final, a mudança de comportamento, seja você querer ganhar mais dinheiro no seu trabalho, querer ter mais resultado, alcançar ali, eu quero viajar para tal lugar, eu quero ter a minha casa própria, eu quero ter mestrado, doutorado, eu quero estudar mais, eu quero aumentar o meu negócio, eu quero ser um empreendedor, empreendedora.
O seu sonho depende do seu foco, da sua disciplina e de tempo. Uma coisa que as redes sociais vêm tirando da gente é essa capacidade de perceber o tempo. É tudo muito rápido hoje em dia. Então eu estou triste, eu vou tomar um remédio para ficar feliz. Eu estou feliz, eu quero que isso dure para sempre. Não é assim. Quando você está feliz, essa felicidade ela tem data de validade. Ela vai acabar. Se você está triste, também tem data de validade. Vai acabar. Tudo vai passar. Se você come um bolo delicioso, talvez aí do sabor que você gosta, você come uma fatia, nossa, você gosta muito, você está no sonho. Se você come esse primeiro pedaço e você gostou muito, você vai querer comer outro pedaço. Você vai comer outro pedaço, não vai ser igual ao primeiro. Nunca vai ser igual ao primeiro. Você fala, poxa, ainda tá gostoso, mas não tá a mesma coisa. Você vai comer o terceiro pedaço, você já começou a ficar cheio. Não é mais a mesma coisa. Você fala, não, eu vou parar por aqui. Você volta daqui a alguns dias e come um outro pedaço. Não é a mesma coisa que o primeiro. Então, a alegria, aquela sensação ali no começo vai passar. E a gente tem que ter noção disso. A gente tem que ter noção de tempo. O que essa matéria mostra é que muitos coaches, e não só os coaches, outras profissões, outras pseudociências que até estão conseguindo invadir o SUS, invadir parcelas da sociedade, parcelas do serviço público, não entendem necessariamente o que é saúde mental. Acha que saúde mental é uma coisa só de você querer. Você buscar o seu objetivo é só você querer. E se você não conseguiu alcançar o seu objetivo, a culpa é sua. É só você que não quis o suficiente, é só você que não fez o suficiente. A culpa não é da minha mentoria. A culpa não é da sua realidade socioeconômica. A culpa não é de uma sociedade assim, brutalmente machista, brutalmente racista, e que a gente fala bastante de racismo estrutural, é um racismo que está nas estruturas, é um comportamento reproduzido que às vezes a pessoa nem tem noção que ela está fazendo isso, mas ela é uma construção, é como se não existissem outras responsabilidades, é só você que não quer. Então fica essa dica, fica essa reflexão, fica essa orientação para o final desse vídeo. Não acredita nas pessoas que vendem uma fórmula pronta para você. Não acredita nesse sensacionalismo de que você vai mudar de comportamento em pouco tempo. Como falou na matéria, né? 20 anos de terapia em 7 dias. Isso não existe. Me desculpa, isso não existe. Qualquer profissional da área da saúde que é realmente gabaritado, que é realmente sério, que trabalha com evidência e que entende como funciona o cérebro, como funciona o comportamento, o link desses dois, a mente da pessoa, como cada pessoa vê a sua própria realidade, cada profissional que é realmente sério vai falar para você a mesma coisa. Você não vai mudar de comportamento de um dia para outro. Você não vai esquecer a pessoa que se foi da sua vida, seja alguém que faleceu, seja um relacionamento que acabou. Você não vai esquecer essa pessoa de um dia para o outro, enchendo a cara, fazendo loucura na sua vida. Não adianta. Não adianta. A gente precisa ter essa consciência que a mudança exige tempo. Eu vou deixar a matéria inteira linkada aqui. Por favor, comenta aqui embaixo também. Vamos discutir um pouquinho qual a sua opinião sobre a matéria. Não leve apenas a minha visão como verdadeira. Assista a matéria, tire as suas próprias conclusões, vem aqui, vamos conversar um pouco, vamos trocar ideia. É assim que se transforma, é assim que se faz o conhecimento. É com o tempo, é com discussão, é com reflexão, não é só porque você quer. Até a próxima, meu abraço a você.